ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 la, laia. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Obrigada. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar
te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Muito obrigada. Obrigada, Marcinho. Boa noite a todos e que Deus abençoe todos vocês. Obrigada. O pessoal está chegando ainda. A gente já está praticamente com todos os assentos tomados, mas é importante a gente dar alguns recados e falar, inclusive, do trabalho que é feito no União Fraternal. Quem aqui não é de Poços de Caldas, levanta a mão. Uau! Deixa eu ver aqui. Vocês são de que cidade? São João, vocês atrás. Também de São João. Aqui é de onde é? Machado, terra do café. Peraí. Primeiro aqui. Caraguatatuba, do ladinho de Ubatuba. Coisa boa. São Paulo, capital. Guaxupé e Muzambinho, sejam bem-vindos. Aí no fundo. Alfenas, quem mais? Peraí, primeiro aqui. São João da Boa Vista. Pouso Alegre. Mogi Guaçu. Olha a responsabilidade, Ricardo. Quanta gente boa vindo de tão longe. Quem mais? Itaúna. Quem aqui? Machado. São Paulo, capital. Aí no fundo. Aí, Aguaí. Gente, sejam muito bem-vindos, apóstolos, sejam muito bem-vindos. Em nome da União Fraternal, eu dou as boas-vindas a vocês e que vocês possam levar essa luz para a cidade de vocês, para que vocês possam compartilhar esses momentos e que mais pessoas recebam também esse carinho ao decorrer dos dias que se aproximam. E são dias importantes, né? Afinal de contas, a Páscoa está aí. É um momento para a gente refletir sobre aquele que veio até nós, né? Trazendo essa luz, trazendo o Evangelho de Deus, que é a lei que impera em todo o universo. Então eu gostaria, em nome do União Fraternal, que tem um trabalho muito bacana de assistência não só, né, com as cestas básicas, com o trabalho de atendimento a famílias carentes, mas também tem um atendimento espiritual que é muito importante, além de cursos que são feitos, também palestras. E esse é mais um evento, porque é importante para toda a equipe do União Fraternal levar essa mensagem aos 4 cantos. Então eu quero já aproveitar a oportunidade, já que a gente está nessa frequência tão gostosa, tão bonita, para que a gente pudesse então fechar os nossos olhos em silêncio, respirando profundamente.
que a gente possa vibrar na mesma frequência, para que a gente possa entrar em sintonia com o mais alto, para que a gente possa sentir a presença do nosso Divino Mestre, Jesus, e dos seus anjos, seus mensageiros, os nossos mentores espirituais, que a gente possa agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade da transformação íntima, pela oportunidade de perdoar e ser perdoado, pela oportunidade de viver. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por tamanha dedicação por todos nós, pelas tuas ovelhas desgarradas. Agradecemos do fundo dos nossos corações, de corpo e alma, todo o empenho e abnegação dos teus anjos e mensageiros. Agradecemos a presença de todos eles aqui, e que possamos juntos, mais uma vez, repetir as tuas palavras, quando nos ensinou a orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Gente, com vocês, esse ser de luz que veio até nós, trazendo essa mensagem renovadora e que nos dá a possibilidade do autoconhecimento. Ricardo Melo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Nossa, que delícia, gente, que banquete. Estava ali atrás. Primeiro meditando com as músicas, né? Na hora que estava chegando a hora, eu falei, ai meu Deus, está chegando a hora. Ah, não. Tão bom. Prece linda, que bom estar aqui de novo. Bem, vamos lá, né? 1, 2, 3, boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Quanta alegria, né, poder estar aqui pela segunda noite consecutiva, nessa cidade linda, de pessoas maravilhosas. Nosso coração exulta de alegria, falo isso de verdade, né, que mais uma vez Jesus, sempre Ele, né, possa continuar nos iluminando, nos abençoando, como só Ele faz. E que a gente possa, uma vez mais, né, estar com o coração aberto, cheio de boa vontade, a nossa mente receptiva, para a gente cuidar com muito carinho, meus amigos queridos, de cada semente que o nosso amado Evangelho nos traz. Muito bem, antes da gente começar nossa conversa de hoje, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Muita gente veio do trabalho. Quem veio do trabalho para cá? Levanta a mão. Ó, até bastante gente, ó. Tem gente que nem passa. Quem veio de casa para cá? Ok. Quem veio do mundo espiritual para cá? Ah, todo mundo. Você acha que você veio da onde? Da onde você acha que você veio? Do ovo? A cegonha? Fiquem de pé, por gentileza. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o amor, sobre a cura e a autocura. E eu acho assim, nada melhor do que a gente começar exercitando, sem dúvida alguma, o grande remédio das nossas almas, né? Que é se aproximando uns dos outros. Então, tem uma proposta para vocês antes da gente começar. Eu gostaria que vocês pudessem encontrar pelo menos 3 pessoas novas que você não conhece, que esteja do seu lado, atrás de você, para você dar um abraço bem gostoso, desejando coisas muito boas nessa noite de hoje. Vamos lá? 3 pessoas, vai! Abraço gostoso, isso!
Vamos semear a luz, energia boa, gostosa, positiva. Pode ser mais de 3 também, não tem problema não. Ah, que legal, isso. Muito bem. Pronto, pode ir voltando para os lugares. Assim. Assim. Que bom, podem se sentar, muito obrigado. Muito obrigado. Abraçar é tão bom, é ou não é, gente? E como? Abraçar cura. Se conectar com outro cura. Muitas foram as histórias que Jesus nos trouxe sobre o poder transformador do amor e a autocura de dentro para fora. Muitas foram as histórias, meus amigos, que venceram os séculos e hoje milênios e chegam até nós, lembrando a essência da vida para todo aquele que deseja ser feliz, seguindo os caminhos do Evangelho. Especificamente, uma delas, nos é contada pelos evangelistas no momento em que Jesus saía da cidade litorânea de Jericó. Jesus vinha com a multidão de discípulos, ou pelo menos com os discípulos e uma multidão, que o acompanhava como se fossem seus discípulos, até que Jesus passara por um lugar que havia um homem cego chamado Bartimeu. Bartimeu era filho de Timeu, era um homem cego desde sempre, desde que se tinha notícia. E os evangelistas nos contam que Bartimeu, naturalmente assim como todos os outros que ouviam Jesus ou sabiam da presença de Jesus, tinham ouvido falar do poder que Jesus tinha de curar, de aliviar dores, de realmente transformar a vida das pessoas. Bartimeu, ao ouvir falar que Jesus estava por ali, ele também fica cheio de esperança. Mas pensa comigo, vamos tentar por um momento se colocar no lugar de Bartimeu. Porque as outras pessoas enfermas, bem ou mal, pelo menos viam onde Jesus estava, onde ele ia passar, via a multidão. Bartimeu era cego. Imagina a sua multidão se acotovelando atrás de Jesus, era um negócio meio complicado, Ainda mais num sol extremamente quente da Palestina daquela época, era uma situação complicada. Então Bartimeu, ao ouvir a ideia de que Jesus estava ali na redondeza passando, ele dá um grito, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, nada. E aí os evangelistas contam que ele não se deu por vencido. Olha que interessante. Quantos de nós, quando a gente pede ajuda de Deus para alguma coisa, basta a primeira dificuldade, a gente já esquece. Desiste. Não insiste não. Insiste não. Às vezes a gente está há milênios fazendo bobagem do ponto de vista espiritual. Fez uma oraçãozinha, meia boca e já quer que tudo mude. Mas não é verdade? Às vezes a gente está há 10, 20, 30 anos magoando alguém, fazendo bobagens, maltratando o nosso corpo. Porque a gente teve um único dia, aparentemente na linha do equilíbrio, a gente quer que tudo se transforme de uma hora para outra. É a infância ainda humana que nós nos encontramos, Mas Bartimeu, pelo menos nesse momento, ele continuou e não desistiu. Então ele grita de novo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ah, o povo começou a xingar ele, cala a boca, Bartimeu, fica quieto, cala a boca, Bartimeu, desse jeito. E o coitado, você imagina, se coloca no lugar dele, ele cego, gritando. Um monte de gente ali, ele devia estar ouvindo um monte de barulho, mas Jesus não vai me escutar nunca. E aí, eis que de repente, Jesus, com a sua capacidade única de espírito perfeito, entra em contato com a fala de Bartimeu. E é óbvio que Jesus podia ter feito isso da primeira vez, mas ele deixou Bartimeu insistir. Isso é simbólico demais, gente. Então ele vai e pede aos discípulos que trouxessem Bartimeu até ele. Então ele se aproxima de Bartimeu e fala, levanta e vem ter conosco, porque o mestre te chama. Tem de bom ânimo e vem ter conosco, que o mestre te chama. Aí, gente, prontamente Bartimeu atendeu. Levaram ele, até Jesus. E olha só a pergunta que Jesus faz para Bartimeu. Presta atenção na pergunta que Jesus faz para Bartimeu. Vamos só situar a situação. Jesus, o Espírito mais perfeito que esteve entre nós, governador geral da terra, Jesus com a capacidade única, aquele Jesus que andou sobre as águas, que multiplicou pães,
né, que trouxe pessoas do dito mundo dos mortos. Jesus que tinha uma capacidade extraordinária, que curou leprosos, que fez outros cegos enxergarem. Olha a pergunta que Jesus fez para Bartimeu. Bartimeu, que queres que eu faça? Não, raciocínio, o que você acha que um cego, há muitos anos, depois de tanto sacrifício, conseguindo estar ali perto de Jesus, você acha que ele ia pedir o quê? O que queres que eu faça? Ah, não sei, queria um cabelo melhor. Lógico que não. Gente, é óbvio que Jesus sabia o que Bartimeu queria. Mas por quê? O ponto é, por que Jesus insiste? Por que Jesus não foi e curou direto Bartimeu? Porque é assim que o mundo espiritual funciona conosco. Eles querem saber até onde vai a nossa fé. Eles querem saber até onde realmente nós queremos mudar de verdade a nossa vida para melhor. Não adianta ter uma fé michuruca, cabisbaixa. Não adianta fingir que a gente quer melhorar. Nós realmente precisamos mostrar, nos esforçar, ir além, para que a gente possa chamar a atenção do mundo maior. E então Bartimeu muito humildemente fala, Senhor, quero ver. Jesus pergunta, né, que queres que eu faça? Os evangelistas falam que ele disse, que eu veja, Senhor. Então Jesus imediatamente fala, então vai e seja feito conforme a tua vontade. E Bartimeu de imediato é curado e começa a ver. Então vejam, gente, que passagem mais extraordinária, mais singela e profunda para nós. Tem uma outra passagem do Evangelho linda, em que Jesus, ele estava dentro de uma choupana, né, que era uma casa muito simples, e de repente havia um paralítico. E naturalmente, se era paralítico, não podia caminhar. Então aqueles, né, que estavam junto com o paralítico, na esperança de tentar se aproximar de Jesus, que era um negócio complicado, se aproximar de Jesus fisicamente falando, porque era muita gente, né, do lado dele. Lembre-se, na época não tinha auditório, todo mundo estava lá, se acotovelando, né? E aí o que eles fizeram? Eles pensaram, como é que eu vou conseguir chamar a atenção de Jesus? Eles tiveram uma ideia brilhante, bora subir em cima da casa, fazer um buraco no teto. Imagina como é que foi para eles poderem levantar o paralítico na maca. Presta atenção, olha a engenharia, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Eles levantaram ele, fizeram um buraco na choupana para descer o paralítico por dentro do telhado, ou por entre o telhado, para que Jesus o visse. E Jesus, parabenizando a fé de todos eles, cura o paralítico. Então, vejam só, meus amigos, como é que o mundo espiritual funciona. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que faça por merecer, que não colha aquilo que plantou. Nenhum de nós, quando escolhe ser feliz, quando escolhe mudar a si mesmo para melhor, presta atenção nisso, nenhum de nós, mesmo estando doente, tendo feito muitas coisas erradas no passado, mesmo pensando coisas negativas, mesmo sendo uma pessoa ansiosa, tensa, medrosa, mesmo sendo uma pessoa fofoqueira, fuxiqueira, invejosa, coisa que não tem Poços de Caldas, tem certeza. Né? Não, o povo de BH é terrível, por isso que eu falo essas coisas. Então, assim, nenhum de nós, não importa o que a gente tenha feito antes, nenhum de nós está impedido de recomeçar de novo. De modificar a sua existência para muito melhor, entende? De trazer para o seu coração as verdades do Evangelho, permitindo que o nosso coração se cure e que o amor se espalhe pelas nossas vidas de uma maneira leve, meus amigos, suave, como tem que ser, né? De uma maneira serena, trazendo para nós um entendimento que só quem ama é capaz de compreender. Vocês vejam que é muito interessante, né? Quando a gente vai falar de Jesus, refletir sobre nosso amado Mestre Jesus, nós vamos ver que Jesus fez inúmeras curas, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus curou muita gente. Mas vejam só como é que são as coisas. Mas aqueles que Jesus curou eram a minoria. A maioria das pessoas que estavam ao lado de Jesus, Jesus não curou. Ou eles não estavam prontos para serem curados. Gente, o psiquismo de Jesus era tão puro, a capacidade de amor de Jesus era tamanha, que não era qualquer um que dava conta de vibrar nessa sintonia, entende? Muitas vezes a gente pode estar perto da luz sem olhar para ela. Né? Você pode estar perto de uma piscina sem mergulhar nela. Pode ou não pode? Pode. Você pode ligar o chuveiro e não entrar debaixo dele. Bem, nós podemos estar ao lado de um ser de luz como Jesus e ainda assim não beber dessa fonte de luz. Foi o que aconteceu com muitos, que só despertaram tempos depois ou encarnações depois.
Mas vejam só que coisa curiosa. Mesmo aqueles que Jesus curou, não sei se te contaram, eles desencarnaram também. Mesmo aqueles que Jesus curou, no linguajar comum da terra, morreram de novo. Isso é muito significativo, porque a verdadeira cura, gente, que Jesus nos propõe, não é a cura do corpo, mas sim a cura da alma. O corpo, ele se beneficia de uma alma serena e feliz, mas todo o corpo é perecível. Tudo que nós vemos que hoje parece ter vida na terra, vai fenecer, tudo. A flor, por mais linda que seja, já já ela murcha, não é assim? Uma árvore, por mais frondosa que seja, em algum momento ela deixa de existir. Todo ser, por mais saudável que seja, vai conhecer o momento em que o seu corpo vai desencarnar. Veja que essa lei de reciclagem, a lei de destruição de reciclagem, ela atua de maneira constante nas nossas existências, sim ou não? E como? Para quê? Para nos convidar a nos melhorarmos intimamente. É um convite, gente, é uma renovação constante, né? É um convite a nós deixarmos que o nosso eu divino se manifeste, que o nosso eu sagrado se manifeste, que a gente deixe de viver uma vida que já não faz mais sentido, para a gente colocar a nossa atenção naquilo que realmente faz sentido. Lembre-se disso. Nada tem poder até a gente dar poder a qualquer coisa. É ou não é verdade? Olha o caso da beleza. Eu gosto de contar essa história. Eu tenho um amigo, uma pessoa querida, que um tempo atrás a gente conversava sobre história. Eu gosto muito de história. Quer dizer, um motivo a mais, né? Estar aqui é uma delícia. Estava agora há pouco com outro amigo muito querido aqui, ele me mostrava, né, no livro E a Vida Continua, que foi retratado aqui em Poços de Caldas, né, ali pertinho das termas. É tão lindo, né? Você lê um livro belíssimo da Lavra do Chico, você fala, gente, olha só, vocês estão aqui no meio da história, né? Há tantas histórias. Eu adoro história, todos os níveis. E aí, um dia a gente conversava sobre cidades históricas, cidades mais antigas. E ele mora perto de Ouro Preto, ele falava, não suporto velharia. Eu gosto de modernidade. Tá certo, cada um tem um direito. Eu também gosto de modernidade, mas isso não quer dizer que eu não ame história. Então, para ele, história é velharia. Lugar antigo é lugar velho, lembra passado. Ele não gosta. É interessante, né? Já tem pessoas que amam lugares históricos, sim ou não? Nossa, eu fico imaginando como que seria para ele, porque ele conhece, pelo que eu saiba, ele conhece Ouro Preto, que é a referência histórica dele mais antiga, né? 300 anos atrás, 350 anos, Estrada Real. Imagina se um dia ele tiver a chance de ir a Roma, a Grécia e ver 2.500 anos de história. Se for para a China e ver artefatos de 5.000 anos de história, aí vai chamar que é velharia mesmo, né? Já tem pessoas que ficam embevecidas, sim ou não? Mas qual que é a ideia? Na realidade, vamos falar assim, de um pedaço de pedra de 3.000 anos, né, que fez parte de algum lugar. Esse pedaço de pedra, no fundo, ele é só um pedaço de pedra. Se você vai ver beleza nele ou não, vai depender dos olhos de quem vê. Entende? Não existe beleza sem que você diga que algo é belo. Já pensou nisso? Não existe beleza. Aliás, essa história de beleza chega até a ser engraçada, né? Porque beleza é um conceito relativo, dependendo da cultura que a gente se encontre. A gente gosta de brincar, tem pessoas que têm problema com o próprio corpo, não falam assim, eu não sou uma pessoa bonita, né? Fala assim, gente, fique sossegado, não existe pessoas feias, você reencarnou no país errado. Mas é verdade. Você vê que interessante, o padrão de beleza, por exemplo, da mulher aqui no Brasil é um. Você vai lá para a China, o padrão de beleza é outro. A mulher tem que ser, quanto mais branquinha, mais bonita. Aqui, a boa parte das mulheres quer tudo ficar morena, né? Que é um padrão de beleza diferente do corpo, assim. Em alguns lugares da África, quanto mais gordinha for a mulher, mais linda ela é. Entende? Então fique tranquilo, você não está errado. Você nasceu, talvez, ou reencarnou no país errado. Brincadeiras à parte. Veja, é tudo relativo, não é? Então, onde que eu quero chegar? Nós damos poder a coisas que não deveríamos. De repente, chega uma pessoa para você e te ofende, e aí você leva aquilo de uma maneira tão profunda e adoece a sua alma, guarda uma mágoa durante anos, gera uma doença, um câncer, outra enfermidade qualquer, por causa de uma coisa que uma pessoa em desequilíbrio te disse, sabe Deus há quanto tempo atrás? Por que você pegou aquilo e ficou para você? Sabe, a gente tem que ter mais critério, né, nas escolhas que a gente faz. Isso é uma questão muito séria. Aliás, esse respeito, né, de alguém falar mal da gente, é o tema da pílula do Evangelho de amanhã, a inveja, e tem muita gente fofoqueira. Você vê a respeito de alguém falar mal. Pensa bem,
Se alguém fala mal de você, tem dois caminhos. Se a pessoa tiver razão, agradeça a ela pelo lembrete que tem que melhorar. Não é assim? E se ela não tiver razão, agradeça a Deus, porque pelo menos não é você que está falando mal. Porque a mão que joga lama é a primeira que se suja. Não é isso? Não é isso? A pessoa que pega um carvão para poder escrever algo num muro, numa parede, ele pode até largar o carvão, mas a sua mão está suja. Então a gente aprende a agradecer a Deus pelo bem que a gente já consegue fazer e pelo mal que a gente já é capaz de evitar. Então, meus amigos, crescer espiritualmente é uma grande jornada, não é? É um convite para a gente romper com padrões de comportamento, a gente romper com padrões de crença. É um convite para a gente se reinventar todos os dias dentro do prisma do Evangelho. E a gente só é capaz de fazer isso quando a gente aceita a nossa luz. E muitas pessoas, curiosamente, têm uma dificuldade grande de aceitar a sua luz. Já notaram? Pessoas que têm uma tendência grande a se questionar: eu não dou conta, eu não consigo, quem sou eu, pobre de mim. Não é? Vocês lembram da hiena? Ó céus, ó vida, ó azar, era o hard, né? Ninguém me ama, era ó Lipe. Lembra? Lipe era o leão, né? Ninguém me ama, ó, ninguém me quer, pobre de mim. Para com isso, criatura. A gente fica brincando de vítima. E a pessoa não entende porque que as coisas não melhoram. Fala que não. Eu falo que é conversa de segunda-feira. Gente, é uma loucura. O sujeito se encontra, dois pessimistas, né, na segunda-feira, e um vai contar como é que foi o final de semana para o outro. A pessoa chega e fala assim: olha, meu final de semana foi péssimo. Isso assim, que ele passou pensando o final de semana, como que ele ia contar para o colega que foi ruim, né? Foi péssimo, aconteceu isso e isso. O outro só balança a cabeça. Na hora que faz silêncio, o amigo ele fala: te prepara, porque quando eu contar o meu, você vai chorar. Não. Isso é sério, olha que loucura. As pessoas competem para ver quem está pior. E a própria pessoa não percebe que ela está se auto-envenenando. Isso é muito sério, meus amigos. A psicologia positiva tem demonstrado o poder das nossas falas. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Há um trabalho profundo sendo feito nos últimos 30 anos demonstrando que pessoas psicologicamente saudáveis, que pensam de maneira positiva, que têm um diálogo interno positivo, elas influenciam o seu sistema imunológico para se curar mais rápido ou para adoecer menos. É indiscutível que nós somos sim os responsáveis pela nossa existência. Sim ou não? Com certeza. Às vezes a gente vê numa palestra como essa ou como qualquer outra, a gente lê livros bonitos, a gente vê palestras no YouTube, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Se nós não transformarmos a nossa maneira de viver e de pensar, não adianta. Lembre-se, tiveram ao lado de Jesus e muita gente não se curou. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não se transformar no burocrata do Evangelho. Conhece o burocrata do Evangelho? As religiões estão cheias. Quem que é o burocrata do Evangelho? O burocrata do Evangelho é aquele que lê um monte de coisa que quer mostrar para todo mundo. Ele conhece as escrituras, ele conhece as frases bonitas, ele acompanha essas mensagens de WhatsApp, adora mandar bom dia para todo mundo, né? Ele conhece todas as mensagens. O burocrata do Evangelho, ele não perde uma oportunidade, graças a Deus, isso é ótimo. Antes assim, de ir numa atividade assistencial, que é belíssima, mas na hora que ele volta para casa, ele está triste, está agoniado, continua depressivo, continua ansioso. É um burocrata. Ele tem contato com verdades externas, mas que ele ainda não se permite interiorizar. Ele fala da luz, mas não vive a própria luz da qual fala. Há um tempo atrás, nós compartilhamos na Pílula do Evangelho uma história muito interessante de um orador. Um orador que falava para um monte de gente. E aí todo mundo se reunia para poder ver aquele orador falar. Sempre que ele ia num determinado lugar, local assim entupia, não tinha espaço para mais ninguém, né? E todos ficavam lá ouvindo ele falar. Quando era no final, as pessoas faziam aquela fila para conversar com o orador, menos um sujeito que sentava lá na última fileira. Aquele sujeito, toda vez que o orador ia lá, na hora que ele começava a falar, o sujeito prestava atenção, balançava a cabeça, e o orador começou a prestar atenção nele, né? Mas era o único que não ia lá falar com ele. E aquilo começou a incomodar ele, né? Pelo contrário, o sujeito saía uns 10, 15 minutos antes da palestra acabar. Ele começou a falar e ficava pensando: mas que sujeitinho folgado, né? Se não gosta, por que vem? E o tempo passou. Esse orador desencarnou. Quando ele chega no mundo espiritual,
ao contrário do que ele imaginava, meus amigos, assim como acontece com muitos de nós, né? Assim como várias histórias que a gente já ouviu falar, tem um caso famoso do Frederico Figner, né? Nosso companheiro querido, que o Chico nos traz da psicografia no livro Voltei, que ele se apresenta como irmão Jacob, em que são pessoas boas aqui na Terra, que fazem o bem, mas quando desencarnam, estão em desequilíbrio. Porque as suas almas não estão bem emocionalmente. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então esse companheiro desencarna, embora ele tivesse feito bem, ele estava em perturbação profunda e não tinha se encontrado no mundo espiritual. Então ele se lembra da oração, ele ora, pede a Jesus que o ajudasse, que o iluminasse, que ele estava muito triste, não entendia por que ele estava passando por aquilo. E foi uma oração sincera. Aí eis que de repente ele vê aquela caravana de luz, né? Porque não tem uma prece que a gente faça que não seja atendida. Sempre lembre-se disso. Todas as nossas preces são ouvidas. O que não quer dizer que Deus vai responder do jeito que você quer. Mas que escuta, escuta. Né? Não quer dizer que Deus vai dar aquilo que eu peço do jeito que eu quero. Ele vai oferecer aquilo que eu necessito. E quase sempre o que eu necessito, normalmente não é aquilo que eu quero. Esse é o problema. Sabe aquela história? Você fala, Senhor, eu quero evoluir espiritualmente. Aí ele te manda um marido complicadíssimo. Você pediu, tudo bem, toma. Né? Toma cuidado. Você fala assim, Senhor, eu quero ser feliz. Aí, pela lei de causa e efeito, para você ser feliz, você tem que treinar o amor. Aí vai e te manda um filho terrível para você poder educar. Então, cuidado. Tudo que a gente pede, fique certo. A gente recebe. Você fala, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais humilde e paciente. Aí você nasce com um corpo doente para ficar 70 anos com ele doente. Para trabalhar paciência e humildade. Estou falando sério. As respostas às nossas orações, elas vêm sempre. Só que elas não vêm da maneira que a gente pede na maioria das vezes. Algumas vezes sim, mas a maioria das vezes não. Então esse companheiro ora no mundo espiritual, meu Deus, me ajuda. E aí vem o socorro, aquela caravana de luz, né? Ele vê aquele monte de espírito iluminado, ele, graças a Deus, se ajoelha, né? Estava lá, meu Deus, que bom, vou receber o socorro. E eis que de repente, vocês não acreditam, na hora que ele bate o olho na caravana, que a caravana ficando pertinho, né? É chegando ele perto, na hora que ele bate o olho, ele vê um sujeito. Ele, não, aí não. Não, tá de brincadeira comigo, né? Não, isso é pegadinha espiritual. Adivinha quem que era? O sujeito que ficava lá no final da fila. Mas ele fica revoltado. Sério? Você? Aí? Não. Cadê a justiça divina? E o rapazinho lá do outro lado, cabeça baixa, não falou nada. Aí o líder, né, da expedição fala, meu irmão, tenha calma. Você não pediu auxílio divino? Viemos em nome do Pai para te auxiliar. Não, eu agradeço, tudo bem, mas o que esse sujeitinho está fazendo? E o rapaz, silêncio. Fala! E ele em silêncio. Olha, ele falou para o responsável. Eu, quando estava na terra, eu estudava horas. Eu me preparava de uma maneira profunda, porque eu gostava, fazia estudos, conversava com as pessoas, tirava dúvidas. Olha, eu orientei muita gente. Eu ia para um determinado lugar, e esse aí, que está aí com vocês como se fosse iluminado, ele sentava lá no fundo. Todas as minhas palestras saía, faltavam uns 15, 20 minutos. Se não gostava, por que ia embora? Nunca veio me dizer um muito obrigado. Como que ele está aí e eu estou aqui? Meus amigos, nessa hora, o outro companheiro que humildemente estava em silêncio, apagando a sua luz, levanta a cabeça com os olhos todos cheios de lágrimas e fala, meu irmão, me perdoa. Você não faz ideia de como eu amo você. Eu devo tudo que eu conquistei na minha vida a você. Você, através das suas palavras, conseguiu me curar de muitas dores que eu tinha. Eu tive uma vida terrível na terra. E um dos graves problemas que eu tinha era financeiro. Eu ia a pé, e o local onde eu morava era muito longe, perigoso. E eu tinha que voltar mais cedo, porque o ônibus sempre passava antes de você terminar a palestra. Não teve um dia que eu saí daquela palestra sem um coração pesado, e cheguei em casa e não orei por você. E o sujeito todo contrariado, né? Todo assim, já meio quadrado, tipo assim, tá bom. Foi mal. Assim, desculpa, né? Tá, tudo bem, vai, ok, eu entendo isso, mas por que você está aí e eu estou aqui? Meu irmão, porque eu coloquei em prática tudo o que você falou.
Pelo jeito ele não, né? Entende? Essa é a ideia. Então o Evangelho, gente, ele nos pede ação, não é? Atitude. Nossa autocura começa quando a gente decide amar. Quando a gente decide ser feliz apesar de termos um marido difícil, uma esposa complicada, de estar chovendo, de o dia não estar feliz, apesar de eu não ter o salário que eu quero, eu não morar onde eu quero, apesar de meu corpo não ser como eu quero, apesar de uma lista enorme que a gente faça, eu escolho ser feliz. Porque a pessoa que é feliz, ela faz assim. Porque muita gente que não é feliz tem uma lista de vou ser feliz se, e não apesar de. Se eu encontrar alguém que eu ame, eu vou ser feliz. Né? Se eu tiver o salário que eu quero, se a minha saúde funcionar, se o meu filho melhorar, se, sabe, a gente cria uma condicional, uma lista enorme, e posterga a felicidade para um lugar que a gente não alcança. E esquece de viver a vida no aqui e agora, que é onde as coisas estão acontecendo. Não é verdade? Isso é tão sério. Então, nosso amado Evangelho nos pergunta, o que nós estamos fazendo para sermos mais felizes? O que você gostaria de fazer e está no seu alcance? Olha que coisa mais profunda isso. Para que você possa ser mais feliz aqui e agora. Não é daqui a 10 anos, na próxima existência, não. É agora. Como está lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta 921, quando Kardec questiona a espiritualidade superior, se nós poderíamos ser mais felizes e na Terra, e a resposta é que sim, que apesar das dificuldades enfrentadas, todos nós podemos e devemos amenizar as nossas dores, se usarmos com sabedoria o nosso livre-arbítrio. Isso quer dizer o quê? Cabe a nós, gente, transformar a nossa vida numa vida mais leve. Você está dando poder ao quê na sua vida? Tem gente que dá muito poder à crítica, não é? Muito poder ao pessimismo, uma série de coisas. E esquece de cultivar o seu bem-estar. É interessante, eu tenho alguns amigos muito queridos, né? E a gente conversa bastante. E aí tem algumas dessas pessoas que vivem sempre tentando provar que elas estão ruins por alguma razão. Vocês já notaram, né? O pessimista ele é especializado em ver o lado negativo das coisas, não é assim? Você sabe que não existe pessoa que não tem foco no mundo. E a gente fala assim, eu não sou disciplinado. Você sabe, todo ser humano é disciplinado. Aí tem gente que fala, eu não sou. É. Não sou, Ricardo. É sim. Ricardo, eu me conheço, eu não sou disciplinado. Claro que é. Está sendo disciplinado em tentar me provar que você não é disciplinado. Observa, uma pessoa quando ela está triste, abatida, ela tem muita disciplina. Ela nega todos os recursos que você oferece a ela para melhorar. Já notou? Fulano, sai desse quarto. Ai, não dou conta. Beltrano, come algo que você precisa. Não, eu estou sem fome. Vamos orar, eu não consigo nem rezar. Né? Vamos ler. Ai, eu não estou com preguiça. É muito foco. Não, para fazer o que não deve. Quantas pessoas são focadas em falar mal da vida dos outros? É uma disciplina tremenda. Treina 5, 6 vezes por dia. A língua está malhada. Mas e o pensamento negativo? Muita gente é boa nisso, sabia? Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Tem pessoas no mundo que pensam coisas negativas. Como tem. Sempre desconfiado, sempre com medo de alguma coisa, sempre achando que algo vai dar errado, sempre com medo do futuro. Quem veio na palestra de ontem, a gente falou um pouco sobre a ansiedade, né? Que é o comportamento que nos liga ao futuro. Não é à toa, a gente trouxe um dos CDs lá fora sobre a ansiedade. Ansiedade é perigosíssimo. Jesus, citamos isso ontem, falava, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Deixa que cada dia cuide de si mesmo, que basta cada dia seu próprio mal. O ansioso, ele desperdiça a vida que tem, prestando atenção na vida que ele julga que ele vai ter. Ele nem vive o presente e muito menos o futuro. Sofre por antecipação. O apegado é aquela pessoa que em contrapartida só vive no é o museu. Você encontra uma pessoa assim, você tem que dar R$20 para ela, entrada no museu, né? Só fala do passado, só pensa no passado, só te conta coisa errada que deu errado no passado. Não se conecta com o presente. São pessoas que os ciclos não se fecham. Gente, nunca ninguém vai ser feliz e vai se curar se os ciclos não se fecharem. Nós temos ciclos que abrem e ciclos que precisam se fechar. Em todos os sentidos. Por exemplo, o nosso corpo já mostra isso, não mostra? Você vê, você tem um ciclo da infância, da adolescência, da fase adulta, do envelhecimento e por uma ordem natural do desencarne. É um ciclo.
É um ciclo após o outro. Ninguém nunca vai ter um fruto doce para saborear se, por exemplo, a flor linda da árvore não desaparecer. Porque ela sumindo, que vem um fruto. É tudo cíclico na vida. Observa a natureza. Primavera, verão, outono, inverno. Olha o movimento do nosso corpo. É cíclico. Olha o coração. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Ciclo. E a pequena circulação e a grande circulação? Ciclos. E a respiração? A gente inspira o quê? Oxigênio e solta gás carbônico. As plantas pegam o gás carbônico e soltam oxigênio. É ciclo. Tudo no universo é cíclico. O que é o Big Bang? Um movimento de expansão para depois ter uma contração. Ciclo. O que é a evolução de um planeta? Ciclo. Os planetas são criados, evoluem, depois desaparecem, para que outros sejam criados. Tudo obedece a ciclos do universo. Uma pessoa que não entende isso está ignorando a lei divina e sofre por não aceitar os ciclos novos que a vida lhe traz. Então, muitos de nós, meus amigos queridos, estamos sofrendo na vida e adoecemos o nosso coração porque a gente não vive o ciclo atual com sabedoria. Você pode ter certeza que Bartimeu só foi curado por Jesus porque ele deve ter cumprido o ciclo dele da cegueira com sabedoria. Porque se fosse uma pessoa revoltada e se fosse um homem que tivesse cultivado sentimentos mesquinhos, ele não teria condições morais de sustentar a cura que Jesus lhe ofereceu. Porque todo mundo só colhe aquilo que planta. Isso é muito sério. Tem 20 anos que a gente trabalha com tratamentos espirituais. Graças a Deus eu já tive a oportunidade de ver coisas incríveis. Mas as curas só se sustentam quando pessoas curam as suas almas. Não adianta aliviar a dor do corpo enquanto a dor da alma está aberta. Então imagina quantas pessoas guardam mágoas, por exemplo, tristezas. A pessoa está lá presa no passado. Fulano me abandonou. Quanto tempo? 27 anos. Mas me abandonou. Pô, mas você está sofrendo há 27 anos. Pois é, como se fosse ontem. Lógico, repete todo dia, né? Como se fosse ontem. Mas você vê, tem gente que vive assim, tem gente que fica no mundo espiritual 100, 200 anos, revivendo, né? Um looping existencial na sua psicosfera, relembrando os equipes, a pessoa, ela se rejeita a caminhar, não vai para frente. Não faça isso, senão a gente não caminha. Porque é muito engraçado, porque o ser humano é muito incoerente, nós temos muitas incoerências. A gente reclama de algumas coisas, mas se não fossem elas, nós não teríamos chegado em outras melhores. Quer ver? Vou fazer uma enquete com o nosso auditório. Quero ver o que vai acontecer, mas já imagino o que vai acontecer. Vamos ver. Levanta a mão aqui, por gentileza. Quem aqui é? Presta atenção. Casado ou casada? Levanta a mão. Ok? Agora, levantem a mão também, além de casado ou casada, quem tem namorado ou namorada, levanta a mão. Agora, levanta a mão, quem é casado, tem namorado ou namorada, vale rolo também, pode ser, aqui é todo mundo, né, coração aberto. O vale o rolo, ou é viúva ou viúva, levanta a mão. Gente, levanta a mão que deu um beijo na boca uma vez na vida, serve? Até na mão vale. Levanta a mão. Ok. Não, só para saber, não tem problema nenhum, nada contra. É porque para pergunta isso é importante, vocês vão entender. Então, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria de vocês está rodada, hein? Mas tudo bem, vamos respeitar a intimidade. Levanta a mão, agora que eu quero ver. Todo auditório tem, no máximo 5, 6, 7, vamos ver como é que vai ser aqui hoje. Levanta a mão aqui quem foi que casou com a pessoa que deu o primeiro beijo na boca. Você vê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passou, 9. 9. Ótimo, mas olha que interessante, não é nem 10% daqueles que levantaram que casaram e não deram o primeiro beijo na boca. Então eu vou fazer uma pergunta, uma reflexão simples. Quantos de vocês, partindo do pressuposto que você está feliz com a sua família hoje, ou mesmo que a senhora ou o senhor seja viúvo ou viúva, mas tenha sido feliz com a pessoa que você casou, teve um relacionamento sério, imagina só, como seria se você tivesse casado com a primeira pessoa que você deu beijo na boca? Está entendendo? Mas normalmente, quando o relacionamento termina, assim, lá na adolescência, como é que a gente reclama? Ai, meu Deus, tinha que ser ele. Não é assim? Não, tinha que ser ela era a mulher da minha vida. Não, eu acho ótimos consolos que vem dar pra gente, né? Naquela especialização em consolo.
calma, meu filho, tem muita mulher no mundo. Calma, outros homens melhores virão. A pessoa está sofrendo, né? Ai, ai. Ah, tudo bem, cada um dá o que tem, né? Mas veja só que coisa, a gente fica lá chorando, reclamando, ela era a mulher da minha vida, até encontrar a próxima. Não é assim? Mas então veja, se o que você pediu para Deus tivesse dado certo, você não teria conhecido quem você conheceu. Olha como isso é sério. Quantas pessoas têm um bom trabalho, um bom emprego, porque foram demitidos em algum momento no passado? Em muitos casos. Se não sempre, em muitos casos. Quantas vezes a gente só alcança algo muito bom porque no meio do caminho algo que a gente julgou ser ruim ocorreu? Gente, isso é sério. Nada acontece por acaso. De novo, não ouvi. Nada acontece por acaso. Não duvide da benevolência de Deus. Porque se acontecesse qualquer coisa por acaso, você estaria dizendo que Deus é injusto. Porque o Deus que permitisse que uma injustiça acontecesse, ele já não seria mais Deus. O que é um absurdo. Então, não existe vítimas na vida. Cabe a cada um de nós se perguntar o que é que a vida quer me dizer com a situação que eu estou vivendo. Não é? Que tipo de sentimento eu estou guardando? O que eu posso aprender com ele? Porque, meus amigos, vamos pensar juntos. Todos os sentimentos que a gente experimenta, eles querem dizer alguma coisa. Na linguagem da inteligência emocional, cada sentimento é só a ponta de um iceberg tentando nos dizer algo sobre nós. Por exemplo, a pessoa triste, de uma maneira constante, contínua, é alguém que está se revoltando contra a aprendizagem de uma situação que lhe incomoda. Não é? Em casos graves, essa doença evolui para uma depressão. Uma pessoa ansiosa, ela, por enquanto, ela está resistente à ideia de ter fé e de confiar no momento presente. A pessoa que tem raiva, que tem rancor, ela resiste à ideia de que todos nós estamos em evolução e que não tem ninguém perfeito. Pode observar, todo sentimento negativo que a gente abriga no peito, que nos faz mal, que nos tira o sono, que prejudica o sistema imunológico, que nos adoece, que abre as portas para obsessões gravíssimas, profundas, são resistências a uma aprendizagem espiritual para a eternidade. Sim ou não? Todas. Então, quando a gente rejeita aprender, nós estamos dizendo para a lei divina, eu preciso apanhar. Chacoalha, porque me chamar de maneira suave não está funcionando. E a lei divina que é o nosso bem. Então vem um chacoalhão mais forte, e cada vez mais forte. Ontem eu falava sobre isso aqui. Aliás, quem veio ontem? Levanta a mão. Teve bastante gente aqui que veio ontem. Que bom que vocês voltaram. Ontem a gente falava sobre isso, né? A vida, quando quer chamar a gente, ela sempre começa devagar. Porque, meus amigos, o amor sempre é a primeira opção. O sofrimento é sempre a última, quando todas as outras falharam. A vida começa com você, né? E ela vai lá e chama. Quer ver? Deixa eu pegar o nome de alguém aqui. Deixa eu ver. Qual que é o seu nome? Letícia. Imagina, a vida quer falar com a Letícia. Normalmente é assim, ela sussurra, né, Letícia? Fala, Letícia. Mas é assim. Se a Letícia está atenta, na hora ela olha, oi? Né? Pois não? Mas vamos supor que a Letícia não esteja atenta. Aí a vida fala um pouquinho mais alto. Letícia. De repente a Letícia olha. Não é comigo não. Letícia. Não é não. Quer dizer, chega uma hora que a vida não tem o que fazer, né? Se quer chamar a atenção da Letícia, vai dar um chacoalhão nela. Letícia! Não tem como ela não prestar atenção. Não é? Ricardo, acorda! É o sofrimento. O sofrimento, pode ter certeza, todo sofrimento que se instala na nossa vida, quando a gente faz uma análise justa, não injusta, porque a gente é muito injusto com a vida e com Deus. A gente olha no momento do sofrimento o olhar da vítima que a gente tem. Mas quando a gente tem um olhar justo e sábio, nós vamos analisar que a vida mandou vários avisos prévios, suaves, leves. E infelizmente, por a gente renegar o aviso, teve que vir um chacoalhão existencial para a gente prestar atenção. Então, meus amigos queridos, quando a gente tira a revolta do coração e a gente traz mais leveza para os nossos dias, a vida flui melhor. Não é? Nós precisamos aprender a trazer mais leveza para as coisas pesadas, ao invés de colocar peso nas coisas leves. Entende? Todos nós
Todos nós, sem exceção nenhuma, temos, né, desafios para enfrentar. Mas a maneira como a gente vai lidar com eles, o livre-arbítrio é nosso. Não é? Sempre. Ontem eu contava para quem estava aqui algumas histórias do Jerônimo Mendonça, né, o nosso grande gigante deitado. E Jerônimo era muito amigo de Chico. Chico, quem conviveu com ele, sempre testemunhou o bom humor extraordinário que o Chico tinha. Chico ria, fazia piada com as pessoas, era sempre carinhoso, generoso, embora passasse por um monte de problemas em todos os níveis. Dores físicas atrozes, problemas financeiros, houve uma parte da sua vida, né, que ele dependia de favores de amigos até para poder comer. A família grande, quando ele ainda morava lá em Pedro Leopoldo, mas nunca abandonou a sua fé. Como um ser humano que era, teve as suas dificuldades, mas sempre o mundo maior deu suporte e ele aproveitou as oportunidades. Até que ele aprendeu a rir de si mesmo. Gente, a melhor coisa do mundo é rir de si mesmo. A gente se leva a sério demais. Se você se leva a sério demais, você é pessoa pesada. Pode observar. Uma pessoa pesada é aquela pessoa tensa, né? Tem pessoas que a gente chega perto e você sente aquele peso. As pessoas leves... já que eu vou passar por isso mesmo, que diferença vai fazer? Então, vou passar bem. E era isso que se fazia. Tem uma história muito engraçada. O Divaldo, ele teve um problema grave, teve um infarto. Né? Ali nos idos dos anos 70, ele teve um infarto. E com todo infarto muito grave, né? Podia ter desencarnado, mas não. E estava com angina, que é uma lembrança carinhosa que os infartos normalmente deixam, né? Em alguns momentos. Uma dor tremenda no peito. E o Divaldo tinha um tempo que não visitava o Chico e vai visitá-lo. Quando ele chega lá, o Chico, bem-humorado como sempre, cumprimenta o Divaldo e fala: meu filho, como você está? Ô Chico, agora estou bem. Nossa, Divaldo, eu soube de uma novidade, eu soube que você se casou. E o Divaldo, ele próprio conta essa história, né? Como sempre, de maneira muito engraçada. Eu soube que você se casou. Ele: eu, Chico? Não, eu estou solteiro, não me casei não. Divaldo, eu sei que você se casou. E ele: ai meu Deus. Não, Chico, não me casei não. Tipo assim, é boato. Divaldo, eu sei que você se casou. E aí ele ainda brinca, fala: meu Deus, Chico Xavier nunca erra. Será que eu me casei e esqueci? Será? E aí o Chico rindo daquela situação, né? Porque era uma situação divertida. Na hora que ele viu que o Divaldo estava sem saber: ah, Divaldo, eu soube que você teve infarto e que você se casou com Dona Angina. Aí ele chega: acho que nessa hora a Angina foi ótima, foi a melhor das notícias, né? Mas aí o Chico ainda tirou uma onda e falou: mas eu é que sou o poderoso aqui. Você fica com Dona Angina. Eu tenho duas, né? Que dormem comigo toda noite. Dona Angina também é dona do meu coração, mas eu tenho Dona Catarata que está nos meus olhos. Está entendendo? E foi assim que esse gigante da alma aprendeu a trazer leveza para as dificuldades. E tinham dias muito difíceis. O Chico trabalhou muitos anos no receituário. Eram horas e horas a fio dedicadas ao receituário. Isso após fazer palestras, ter as psicografias em público. Isso após trabalhar como um funcionário público pontual e correto, horas e horas todos os dias. Um desses dias, o Chico estava com uma dor muito profunda no olho. Né? O Chico sempre teve os olhos muito problemáticos. Sempre. Então, ele usou colírio desde sempre. E o olho nessa noite, em especial nessa noite, estava doendo muito. E ele, que era alguém que nunca se queixava, nessa noite ele não teve outra alternativa. Ele vê, né, um espírito amigo de Olinto Flores, da equipe do Dr. Bezerra, e fala: ô meu irmão, está doendo tanto, será que seria possível? Eu não quero incomodar o Dr. Bezerra, mas você falar com o Dr. Bezerra se ele poderia vir aqui um pouquinho? Porque o doutor é que trabalhava com o Chico no receituário, e ele estava fazendo outras coisas. Então não demorou muito, o Dr. Bezerra aparece ao Chico: o que foi, meu filho? Olha, a gente acha essa história linda. Primeiro, o Dr. Bezerra, mesmo sendo quem era, estava na aptidão de quem era, veja, ele estava esperando que o Chico se manifestasse. Entende? Está lá em um livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, chamado A Prece. Nós precisamos manifestar a Deus os nossos desejos para mostrar humildade. Porque mesmo Deus sabendo do que a gente precisa, quando a gente ora com o coração de maneira verdadeira, a gente se coloca de maneira humilde, pronta para receber. Por isso que muita gente não recebe. Às vezes a gente ora com petulância, ou então ora com preguiça. Não tem o povo do Pai Nosso? O povo do Pai Nosso é assim: ai, estou cansado, eu tenho que rezar. Aí vai dormir. Pai Nosso que estais nos céus. 6 horas da manhã. Ai, que assim seja. Ele nem notou que dormiu.
Mas ele contabiliza, rezei ontem. Não é isso, né, gente? Não é isso. Então o doutor Bezerra aparece para o Chico. Que foi, Chico? Ele fala, doutor, me perdoa, mas o olho está doendo muito. E está tirando a minha concentração. Eu temo prejudicar os nossos trabalhos da noite. Se pela misericórdia de Deus o senhor puder cuidar, né, desse burro do Senhor, eu fico feliz. E o doutor Bezerra olha e reconhece a verdade na fala do Chico, a humildade do Chico. Fala, Chico, se você é um burro, Chico, o que é que eu sou? Aí o Chico olha para ele, ô doutor, o senhor é o veterinário de Deus. Presta atenção, o senhor é o veterinário de Deus. Só estava ele e o doutor Bezerra. Está entendendo? E a gente, às vezes, meus amigos queridos, sem fazer quase nada por ninguém, ainda quer ter razão. Ainda quer brigar com um monte de gente para provar a nossa razão. Meu Deus. Jesus, quando os discípulos estavam lá, exatamente nessa Semana Santa, brigando, né, para saber quem seria o maior quando Jesus se fosse, Jesus fica caladinho em silêncio. Quem lembra o que foi que ele fez? Pegou uma bacia com água, pegou uma toalhinha, se ajoelhou e começou a lavar os pés de um por um. Claro que aquela situação gerou espanto, né? Imagina, Jesus lavando os pés deles. Eles não queriam, e Jesus lavava. E Jesus traz, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que aprenda a ser o último, que aprenda a servir. Se há uma coisa, meus amigos queridos, que nos aproxima do Senhor, é a manifestação do amor através do ato de servir. Ter alegria em ser útil, entende? Ter alegria em aliviar a dor de alguém, de algum animalzinho, de cuidar de uma plantinha. Ter alegria de servir. Seja servir dentro de casa, com um familiar às vezes difícil e complicado. Seja servir dentro do ambiente de trabalho, levando luz, otimismo e bom ânimo. Seja servir para pessoas que você não conhece, num trabalho assistencial. Mas sirva. Porque a mão que se estende para dar é a primeira que está pronta para merecer receber. Como Francisco de Assis falava, é dando que se recebe. Só que muita gente quer receber sem dar. Aí fica difícil, né? Meus amigos, quem planta maçã, colhe maçã. Não tem jeito, não tem como colher onde não plantou. Pé de jaca dá jaca, não dá melancia. Então, às vezes, a gente fica querendo colher coisas que a gente não plantou. Esse é o problema. Então, muitos de nós querem curas milagrosas, né? Cura meu corpo, Senhor, cura minha vida. Ah, eu quero uma vida linda. Mas onde que está o amor? Onde que está a gratidão? Cadê a alegria de viver? Não é não? Cadê aquele desejo gostoso de dedicar um pouquinho de tempo para a gente ajudar outras pessoas? Isso é tão bom, isso faz um bem danado para a nossa alma. E, gente, ninguém está fazendo favor para ninguém, não. Nós estamos curando as nossas almas. Olha que coisa mais linda. Quando a gente trabalha para ajudar quem quer que seja, nós estamos, a princípio, levando o remédio para alguém, mas o primeiro beneficiado somos nós. Isso é um negócio muito sério. Presta atenção na lei divina. O amor cura. Olha, eu, por exemplo, nunca ouvi falar que o ódio cura, já? Que o rancor cura? Que a ansiedade cura? Que a mágoa traz paz? Não, mas o amor cura. O amor liberta. Não é assim? O amor tudo crê, tudo suporta, tudo entende. Né? O amor é a linguagem de Deus para a vida. Só que para amar, Deus nos fez dependentes uns dos outros. Eu necessito de você para exercitar o meu amor. Porque se eu não tiver você, como que eu vou exercitar o meu amor? Veja que interessante. Nós exercitamos o nosso amor primeiro conosco mesmo. Eu preciso de mim para exercitar o meu amor comigo. Porque se eu não tenho auto-amor, eu vou ser incapaz de amar você. Mas se eu só exercito o auto-amor e não quero saber de você, isso tem um nome. Egoísmo. Então, para que eu tenha um amor equilibrado, eu obrigatoriamente preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos uns dos outros que estão lá fora. A gente precisa dos animais. Nós precisamos da natureza, de todos os seres criados por Deus. Então, quando alguém te dá uma oportunidade de servir, não acredite, você não está fazendo favor para ninguém. Agradeça a Deus e aquela pessoa por ter cruzado o seu caminho, por ter te dado o direito de exercitar o seu amor. Porque o amor, meus amigos, ele se alimenta de si mesmo. Não é assim? O ser que ama, quanto mais ama, mais feliz ele é, mais livre ele se torna.
Olha que interessante isso. A matemática divina é diferente da matemática humana. Na matemática humana, a gente tem, e quando você dá, você tem menos. Pensa, não é? Você tem 20 reais, 30 reais, vamos lá, 30 reais. Aí aparece alguém e fala assim, nossa, eu queria fazer um lanche, estou sem dinheiro e tal. Você me empresta 15 reais? Você tem 30. Você vai lá e dá 15 para a pessoa. Quanto que você fica no bolso? É muito claro isso, sim ou não? Não é? Sim ou não? Sim. Muito claro, né? Agora, olha como é que funciona a matemática divina no sentimento do amor. Se você chega para alguém que fala assim, quero ser simpático e fala, ei pessoal, boa noite. Eu dei 1, recebi 500. Você chega para alguém muitas vezes e dá um sorriso. Ei, ó, vários. Eu dei 1, recebi vários. Mas é assim, a matemática divina ela é diferente. Quanto mais você dá, mais você tem. Jesus ensinou isso na parábola dos talentos. Gente, é muito engraçado isso. A parábola dos talentos, eu tenho uma relação com ela muito próxima, muito especial. Porque de todas as parábolas de Jesus, foi a única que eu não tinha entendido. Não estou vendo que praticado ainda vai demorar muito para conseguir, mas pelo menos entender um pouco, né? Eu era muito jovem e tinha começado a ler a Bíblia, encantado com o Evangelho, lia as parábolas do Cristo, bebendo naquilo na alma. Aí eu parei na parábola dos talentos. E fora de brincadeira, eu achei que tinha um errado na Bíblia. Eu lembro até do dia, eu morava na Bahia nessa época, eu tinha 11 anos. Eu olhei assim e falei, peraí, errar aqui. Porque qual que era a lógica, né? Está lá a parábola dos talentos, Jesus conta o quê? Que um senhor, não é isso? O senhor tinha 3 servos e vai fazer uma viagem. E dá a um uma moeda, né, um talento, ao outro 2 e ao outro 5. Quando o senhor volta, ele quer saber, e aí, o que você fez com meus talentos? O que tinha 5 investiu e devolve outros 5. O que tinha 2 investiu e devolve outros 2. Mas o que tinha 1 fica com medo de perder. Isso te lembra alguém? Te lembra alguém que tem talento e fica, ai, quem sou eu? Entendeu? Tinha medo de perder. O que foi que ele fez? Enterrou. E aí devolve o talento que tinha enterrado. E Jesus conta que esse senhor dá uma bronca no sujeito. Não elogia ele não, dá uma bronca nele. Pega o talento dele enterrado e dá o que tinha 10. Olha que lição profunda. E ainda fala, aquele a quem mais tem, mais ainda lhe será dado. Mas aquele que pouco possui, o pouco que lhe resta, lhe será tirado. Eu falei, é raro. Não pode. Não, porque quem mais tem que dar para quem tem menos. Na matemática espiritual não é assim que funciona. Quanto mais você ama, mais amor você tem. Você não se entende? Você não se gasta. Quem ama não se gasta. Quanto mais você ama, mais cresce. Isso é interessante. Na Terra, a gente não tem como ter uma máquina de dinheiro. Não é para falar assim, vou ser um rico terreno. Não existe isso. No mundo espiritual tem. Você tem a sua máquina, abre aspas, de dinheiro, de moeda espiritual. Você imprime a riqueza que você quiser. Já pensou nisso? Você imprime o suficiente que você quiser todos os dias. Você não precisa de ninguém para isso. Você não precisa de ninguém para você ser um rico do espírito. Te dar alguma coisa. Você, ao dar, cada vez mais com alegria de dar, com simplicidade de doar, com gratidão de doar, vai ficando cada vez mais rico aos olhos de Deus. E não depende se o outro te elogia ou não, se ele te agradece ou não. Porque você ama e o amor se alimenta de si mesmo. Por isso que o amor transforma e liberta. Então, meus amigos, não há como nós sairmos do mundo terreno sem aprendermos a amar. Nós vamos voltar aqui quantas vezes forem necessárias até a gente aprender a amar. Não aprender a ser apegado, a amar de verdade. Amar é querer que o outro seja feliz, né? Mesmo que muitas vezes a felicidade do outro não seja o que eu quero. É se importar com o que é importante para você. Não é ser possessivo. É dar liberdade para que o outro viva a vida que ele precisa. Mas você demonstrando claramente o seu desejo de estar ao lado. É como Deus faz conosco. Veja, Deus nos ama tanto que nos dá o direito de errar, já notou? Mas está do nosso lado, prontinho, quando a gente toma juízo e fala, pai, estou de volta. Né? Pai, deixa eu voltar. E ele vai e nos acolhe. Então lembre-se, todos nós nos curamos quando abraçamos o amor e fazemos dele a principal mola mestra das nossas vidas. Traga o amor para a sua vida através do perdão. Se libertando. Ah, mas fulano fez algo contra mim. Não, ele fez algo contra ele mesmo. Se por algum motivo eu atrair alguma coisa nesse nível, é porque algo eu tenho com a lei divina. Porque se não tenho certeza, não teria sido eu,
abre aspas, a possível vítima. Então eu vou aprender a lidar com aquilo, com aquela aprendizagem, e confiar na bondade divina, e deixe que o outro vá. Muitos de nós ficam amargurados, fulano me traiu, Beltrano me deixou. Não, ele se traiu e ele se deixou. É diferente. Cuidado, quando eu pego a lama, jogo em você, o barro joga em você, pego o carvão e jogo em você, a minha mão se suja. Mas se você pegar e jogar de volta em mim, você se suja. Somos dois sujos. Quando eu te magoo, eu sou doente. Quando você quer me magoar, somos os dois doentes. Então, perdão liberta. Né? A gente sabe, perdão não é esquecer. Perdão é não devolver o mal com o mal. É pedir a Deus pelo outro, inclusive por nós, para que a gente vá aprendendo a tirar do coração um sentimento negativo com relação ao outro. E não é só o outro não, né, gente? Muitas vezes nós precisamos perdoar a quem? A nós mesmos. Tem gente que não se perdoa, não é? Tem gente que não perdoa a si. Tem gente que não perdoa a própria vida. Tem pessoas que têm raiva do próprio passado. Quem é apegado ao passado, tem raiva do passado. Não perdoou o passado. Eu não perdoo a infância difícil que eu tive. Eu não perdoo aquela vez que eu fui mandado embora do emprego. Eu não perdoo aquela doença que eu passei. Eu não perdoo aquele momento de solidão. Eu não perdoo aquela tristeza, aquela angústia. E a gente vai carregando carrancas que não servem para absolutamente nada. Porque esse tempo já passou. A vida está nos pedindo para a gente acordar, para se libertar, para seguir. Jesus está passando, e ao invés da gente aprender com Bartimeu e falar, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não, a gente prefere ficar na cegueira. Esse é o problema. Então, o perdão nos liberta. Como que a gente traz mais amor para a nossa vida? Gratidão. Gente, a gratidão é o sentimento mais rápido de conexão com Deus que existe. Muitas vezes a pessoa ela pode estar triste, ela pode estar até com raiva de alguém, mas se você for capaz de agradecer a Deus do fundo do seu coração, aquela ofensa, imediatamente você se sente melhor. É impressionante. A vibração da gratidão, ela só não é mais forte da vibração da paz e do amor. Mas a gratidão te leva a sentir paz e a sentir amor. Agradeça. Observa no Pai Nosso. Jesus, quando nos ensina a orar, olha a ordem do Pai Nosso. Jesus começa. Pai Nosso, me ajudem, vai. Que estais? Legal. Tá, então, ok. Pai Nosso, está nos céus. Santificado seja o vosso. De cara, o que Jesus faz? Ele reconhece a grandeza de Deus. Nossa, olha, Pai Nosso que está nos céus em toda parte. Santificado seja o vosso nome. Primeira lição que Jesus fala. Quer orar? Reconheça a grandeza de Deus. Aí ele continua. Vem o vosso. Segunda lição do Pai Nosso. Confie que a grandeza de Deus vai vir para você. Não tenha dúvida disso. Seja. Terceira grande lição. Confie em Deus. Ele não é incompetente. Porque às vezes a gente fala assim, é muito engraçado. Eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. Mentira, tem nada. Está nervoso, tensa, ansiosa? Não é não? Mas se você tem fé, por que não está em paz? Não, mas Ricardo, eu não sei se vai dar certo. Então você não tem fé. Ou acha que Deus é incompetente? Uma coisa é incompatível com a outra. Ou tem ou não tem. Ou confia ou não confia. Não é? Não existe isso. Existe uma mulher meio grávida? Ou está ou não está. Não é? É a mesma questão. Gravidez psicológica. Então não está. Então essa é uma questão muito séria. E Jesus deixa claro. Seja feita a tua vontade. E ele enfatiza. Continua. Aonde? Está vendo? Em todo lugar. Confie na bondade divina. Então presta atenção. 50% do Pai Nosso, Jesus não pediu nada. 50% da oração do Pai Nosso é Jesus dizendo, ô desajuizado, aba a cabeça. Presta atenção que Deus te ama. Que você tem uma luz enorme querendo entrar em você. Aceita, sem medo, sem temor. Abre o coração. Reconhece a grandeza divina. Larga o medo para lá. Porque esse medo está te impedindo de ser criativo, de agir, de atrair coisas boas. Porque você está vibrando no medo, na angústia, na incerteza. E a gente sempre atrai aquilo que a gente vibra. Só que Jesus era muito elegante para falar isso, né? Então ele ensinou o Pai Nosso, claro. 50% do Pai Nosso. Pediu nada. Mas aí ele continua. Bora para os outros 50%. E aí? O pão... Opa! Jesus agradece. Veja que depois de louvar a Deus, de reconhecer a grandeza, aí ele mas até agora ele não pediu nada. Olha, a gratidão
É a primeira atitude que a gente tem que ter na vida, se a gente quiser sentir Deus perto de nós. Quem ensinou foi Jesus. Agradeça. Quantas vezes por dia você agradece? Não é da boca para fora, é do coração. Quantas vezes por dia você é grato pela água que bebe, pela comida que ingere, pelos passos que dá, pelo cheiro que você sente, pelo olho que você vê? Gente, isso é lindo. A gente às vezes só dá valor à ideia de ver a beleza, por exemplo, essas praças lindas de Poços de Caldas. Quantos companheiros que têm deficiência visual não vão poder ver? Quantos de nós, por exemplo, que podem escutar uma belíssima música, o filho, a filhinha falando, pai, eu te amo, mamãe, eu te amo, vovó, eu te amo, vovô, eu te amo. Muitos companheiros são surdos ou têm deficiência auditiva. No Brasil são 10 milhões e não podem ouvir com facilidade. Mas quem ainda assim seja cego ou deficiente auditivo, se tem fé em Deus, agradece por estar vivo. Sempre tem um motivo para a gente agradecer, se a gente quiser. A pergunta é, você quer? E aí Jesus continua. Nos dai hoje. De novo. Ah, meu Deus, a idade está chegando. De novo, eu estou surdo. Ah, perdoai. Ah, tá bom. Então, peraí, Jesus está dizendo que depois de a gente agradecer, o verbo mais profundo que a gente tem que ter na vida é o perdão dos outros, perdão de si mesmo e perdão da própria existência. Liberte-se. Ninguém, meus amigos, fica leve e se eleva espiritualmente, vai para um plano superior se tem o coração carregado de mágoa, de tristeza. Não tem como. E nada justifica isso. Embora a gente justifique pelo filho que desencarnou, pelo animalzinho que desencarnou, pela violência sofrida, pela injustiça cometida, pela doença que a gente tem, embora a gente queira justificar a nossa angústia, o nosso sofrimento por causa dos problemas financeiros, por causa do que quer que você seja, nada disso justifica. Explica, mas não justifica. Porque nós somos seres eternos. E o caminho que Jesus nos mostrou é um caminho da renovação. Que nada acontece por acaso. E que essa existência perante a eternidade não é nada. É muito rápido para a gente se esquecer de quem nós estamos nos tornando. Nunca desista de você. Nunca desista de ser um ser humano melhor a cada dia. Nunca desista, mesmo por causa dos dias difíceis. Mesmo quando você olhar e falar, meu Deus, quanta bobagem eu fiz. Nunca desista de se renovar no momento seguinte. A mensagem é clara do Evangelho para todos nós. Ipsis verbis, ipsis literis, para quem quiser ver. Para quem tiver ouvidos para ouvir e olhos para ver. Mas Jesus não termina. Completa para mim o Pai Nosso. Olha lá, Pão Nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Continua. De novo, mais. Olha que interessante. Não nos deixeis cair em tentação, porque Ele sabe que é difícil manter o foco. É ou não é? Gente, estar na Terra é muito fácil para escorregar. Facílimo. A Terra é um mundo de provas e expiações, está em transição para o mundo de regeneração, mas é fácil escorregar. Quantos gigantes escorregam? Porque nós ainda estamos humanos. Então a vigilância é muito importante. Quantos lares são desfeitos por causa de uma noite de prazer? E olhe lá se vai ter prazer direito, porque às vezes nem é tão bom quanto a pessoa imaginava. Né? Bem feito. E a pessoa de repente perde o lar. É sério isso. Engana pessoas para ter sexo. As tentações em todas as áreas. Às vezes a pessoa por muito pouco se corrompe. Perde uma existência ou várias. Rouba aqui, não, mas ninguém está vendo. Como ninguém está vendo? Você está vendo, a espiritualidade está vendo. Só um universo de bilhões de espíritos que estão do outro lado. Só a lei divina está vendo. Sempre tem alguém vendo. Às vezes a gente perde uma existência pela luxúria, né, pela cobiça, mas pela fofoca, por causa da inveja. Quantas pessoas se perdem por causa da inveja? Você sabe, a inveja é a irmã gêmea da admiração. Só que a admiração tem o Evangelho. É a irmã que conhece o Evangelho, a inveja não. Quando eu admiro você, eu olho para você e falo assim, meu Deus, que coisa linda que ela é. Que coisa linda que ele é. Que maravilha que ele e ela faz isso, tem aquilo, aquilo outro. Nossa, isso me inspira, sinal que eu posso ter também. Mas quando eu tenho inveja, filha da mãe. Não é não? Sem vergonha. Por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ele faz e eu não faço? É diferente.
É um sentimento de inferioridade, é um complexo de inferioridade que eu ainda não estou dando conta de trabalhar. E projeta, e aí nasce a fofoca. O desejo de difamar alguém, de chamar a atenção dos outros pela fofoca. Isso volta para si. Muitas pessoas têm karmas coletivos terríveis por causa da fofoca. Cuidado com a língua. É sério? Muito sério. Muito sério. Então Jesus fala, cuidado com as tentações, que são inúmeras. Você sabe, meus amigos, que a gente conhece uma pessoa, não é pelo que ela faz, quando ela está na nossa frente. É pelo que ela não faz, quando ninguém está vendo. É ali que você conhece. Imagina, às vezes a pessoa está com um problema financeiro tremendo, e ela acha um dinheiro na frente dela, ela sabe de quem é, não tem câmera, não tem nada, mas ela fala, não é meu. Vai lá e devolve. Uma pessoa que apaga a luz quando passa por um lugar, porque é o dever dela, mesmo que ninguém esteja filmando lá, ela fala, por que eu vou deixar? Ah, não, vou pagar não, essa empresa aqui tem muito dinheiro. Nas coisas mínimas a gente dá notícia de si mesmo. Você vê quantas pessoas vão num shopping center, vão num banheiro público e não dão uma descarga. Parece uma bobagem, mas não é. Ignora que uma outra pessoa vai entrar. Entende? Então a gente dá notícia para o mundo de quem nós somos espiritualmente, ainda nas pequenas coisas. Não são nas grandes. Não são nas grandes. Então, meus amigos queridos, vamos trazer mais amor para as nossas vidas, agradecendo. Porque no final de tudo, Jesus fala, amém. Assim seja, né? É amém em latim. Então a gente vai analisar, olha que coisa mais linda, ele reconhece. É a gratidão, obrigado. Então veja que nós podemos ter uma vida muito mais extraordinária do que a vida que a gente tem tido. Desde que a gente se abra para o verdadeiro amor, não é? Que a gente reconheça beleza nas coisas, nas situações, que a gente diminua as nossas dores, apesar dos desafios que naturalmente vão cruzar o nosso caminho, mas que não tem que ficar aqui. Porque no final das contas tudo vai passar. Sempre vai passar. Para a gente terminar, eu queria te contar uma história muito interessante. Muito interessante. Pode fazer ai, pode. Para a gente terminar, não resisti. Complexo de inferioridade, mas estou melhorando, juro. Tem uma história linda, muito legal. A história conta, escuta só, a história conta que tinha um sujeito que ele estava nessas crises, que a gente entra de vez em quando, um pessimismo exagerado, né? Nada está certo, tudo está contra mim. E realmente, no caso dele, ele tinha um motivo. A gente sempre tem motivos, né? Ele estava com uma situação muito complicada. Calma que eu vou conseguir vencer aqui. Ele estava com uma situação muito complicada. O que aconteceu? Ele foi mandado embora do emprego. E ele chegou mais cedo na casa dele. Pegou a esposa dele, traindo ele com o melhor amigo. Saiu em desespero. Foi pegar um exame médico, que ele só ia pegar num outro dia. Apressou a mulher lá para poder pegar o exame. E descobre que estava com a doença em estado terminal. Ele sai dali decidido a cometer a loucura de se matar. Então ele procura uma ponte e está procurando coragem para cometer esse ato de loucura. Na hora que ele está tentando, aí aparece uma pessoa, num carro, à distância, vê aquela cena e fala, gente, aquele homem quer pular dali? Então ele para, dá um buzinaço, aí ele olha, não vem não, senão eu pulo. Aí o homem sai, não, meu amigo, não pula não, não pula não. Eu vou pular sim, não pula não. Ó, calma. Eu não sei o que está acontecendo. A minha vida está horrível. Eu perdi o meu emprego, fui traído, descobri que vou morrer, não vou pular não. Você vê, se o outro amigo fosse pessimista, falava, realmente, pode pular porque está muito ruim. Mentira, ele não era assim. Ele conhecia o Evangelho. Ele era de Poços de Caldas ou da região. Outro nível de encarnado, né? Aí o que acontece? Ele fala assim, amigo, vamos fazer um negócio? Pensa comigo, eu vou respeitar você, cheio de psicologia, né? Vou respeitar você, não vou me aproximar, tá certo? Mas deixa eu te falar uma coisa, já que você decidiu pular, você não tem nada a perder, então me ouve. Eu conheço uma pessoa, um velhinho, muito sábio. E ele tem respostas, olha, que eu até hoje vi para quase tudo.
Se você for lá, desabafa com ele. Quem sabe ele vai te falar alguma coisa que pode te ajudar. Nossa, tem uma fila enorme de gente querendo falar com esse velhinho. Fica perto daqui, porque você não vai lá. Olha, ouve pelo menos o que ele tem para te dizer. Você não tem nada a perder mesmo. No final das contas, se você tiver com essa ideia, você pula. Mas dá essa chance. Onde que ele mora? Aí pegou o endereço, né? E era pertinho. Foi para lá, chegou lá perto. E realmente, a gente tinha uma fila que estava dobrando o quarteirão. Mas ele não ficou triste, não. Ele pensou assim, gente, esse velhinho deve ser bom. É um monte de gente querendo falar com o homem, deve ser bom. Esperou pacientemente chegar a vez dele, horas na fila. Nisso ele chegou a uma casinha simples, tudo simplesinho. Bateu na porta e ouviu aquela vozinha gostosa. Meu filho, pode entrar. Ele foi, abriu a porta, né? E viu aquele senhor sentado na cadeira. E ele foi sentar, ô filho, vem cá, senta aqui, senta aqui. Ele foi e veio, né? Foi, veio, sentou, todo choroso. O que você tem, meu filho? Conta, o que você tem? Calma, meu filho, sério, calma, respira, fala. Está tudo muito ruim. Eu fui despedido. A mulher me traiu e contou a história toda, né? E eu estava assim, quase pulei e me matei. Aí o velhinho olhou para ele, mas com muita compaixão, com muito amor. Como se conhecesse ele há 20 anos, sei lá. Olha para ele e falou assim, meu filho. Botou a mãozinha no ombro dele, né? Olhou no olhinho dele e falou, tenha calma. Porque isso passa. Isso vai passar. Ai, tomara. Eu não estou aguentando. É difícil. Mas obrigado. Ai, obrigado. Que mais? E o velhinho sorriu. Meu filho, isso passa. Isso vai passar. Não, eu entendi já. Isso eu já ouvi. O que mais? Não tem mais não, meu filho. Isso passa. Isso vai passar. Ah, pra quê? O homem ficou furioso. Pera aí. Eu fiquei 4 horas debaixo desse sol quente, aguentando um monte de gente chata do meu lado, chorando, com fome, com sede, com dor aqui no meu corpo, para chegar aqui, te contar a minha história, minha tragédia, para você falar, isso passa, isso vai passar, você é um charlatão, isso é uma farsa, isso é um absurdo. Gente, ele virou as costas, mas cuspindo marimbondo, bateu a porta da casa do velhinho, pá, foi embora. Mas resolveu não se matar, não. Tinha desabafado, né? Foi embora. Ao tempo. O tempo passou. Sempre ele, né? Você sabe que o tempo é o talismã divino. Né? Jesus nos conta uma história linda em Jesus no lar. O talismã divino. Leiam essa história maravilhosa. É o talismã de Deus. O tempo é o tecido no qual Deus vai construindo toda a estrutura das nossas existências. Belíssimo. O tempo passou. E no que o tempo passou, nós vamos encontrar uns 2, 3 anos na frente esse nosso companheiro com a vida completamente transformada. Estava todo feliz, saudável, bonitão. Tinha morrido não, desencarnou nada. Estava bonitão, estava lá no carrão, feliz da vida. Estava andando, sei lá por onde, e de repente ele se lembra. Falou, peraí, passando perto da ponte, daquela ponte. Eu já estive aqui perto. Era a primeira vez que ele passava ali depois daquele dia quase fatídico, né? Eu já estive aqui perto. E ele dá uma freada. Bate na testa. Meu Deus, o velhinho. Aí cai a ficha. Meu Deus. Caramba. Agora eu entendi. Gente, como eu fui estúpido. Agora que eu entendi. O que aquele senhor estava tentando me dizer naquele dia que eu estava em desespero era que eu não me apegasse ao momento. Porque tudo ia passar. Ele tinha razão. Aí eu aqui, não é que passou mesmo? E passou. Você vê, ele saiu de lá todo tristonho, foi conversar com um amigo, tinha uma oficina, que acabou propondo para ele uma parceria na oficina, ele entrou, a coisa deu certo, eles abriram várias oficinas, agora ele estava super bem profissionalmente. Né? Tinha se ajustado, encontrado uma vida afetiva nova, estava todo feliz, como nunca tinha estado feliz com a própria esposa. E aí, foi lá para poder resolver o problema do hospital. Era engano. Uai, gente, história pode tudo, uai, que isso? Era engano. Então,
tudo tinha passado. O homem estava feliz da vida. Ele, meu Deus, e o velhinho? Como eu fui grosseiro, como eu fui arredio. Vou lá agradecer a ele. Será que esse homem já morreu? Vou lá. E chegou, como não era dia de visita, então não tinha ninguém na porta. Estava vazio. Então ele chegou e bateu na porta. E aí demorou um pouquinho. O velhinho vem. Todo doce. Abriu a porta. Meu filho, você voltou. Nossa, é que ele ficou com vergonha mesmo. Assim, depois de tudo que eu fiz, esse homem não me recebe com carinho desse jeito? Entra, entra. Mas ele entrou todo quadrado. O velhinho sentou, senta, senta. E ele sentou, gente. Sabe quando a gente fica sem jeito, né? A cara que faz besteira, né? Todo sem jeito, para um lado, para o outro. Aí ele olha para o velhinho. E o velhinho, nossa, você está bem. Graças a Deus, que coisa boa. Ele, eu vim aqui pedir desculpas para o senhor. Que isso, meu filho? Tem que pedir desculpa por nada, não. Tenho sim, eu preciso. Nossa, eu vim aqui no pior dia da minha vida. Se não fosse aquele homem que Deus enviou, foi um anjo. Eu tinha feito uma loucura. Mas foi o senhor que me curou. Embora eu tenha explodido com o senhor tinha toda a razão. Lembra que o senhor me falou? Lembra que eu tive aquele problema lá, do trabalho, com casamento? Lembra, meu filho? Claro que eu lembro. Pois então, tudo passou, até achei que ia morrer logo, não foi, era engano. Olha, deixa eu te contar, tudo mudou. Aliás, eu nunca tive tão bem, viu? Vou te contar uma coisa muito interessante. Muito interessante. Olha que coisa. E começou a contar. Hoje eu sou dono de várias oficinas, tenho um casamento maravilhoso, minha saúde está excelente. Meus exames estão ótimos. Olha, eu vou falar para o senhor, eu nunca tive tão bem na minha vida. O velhinho olhou para ele com o maior carinho e falou, meu filho, que coisa boa. Mas isso passa, viu? Isso vai passar. Isso passa. Eita! Maria mandou uma dessas para o Chico, uma das crises que ele teve, né? Emmanuel vai e traz essa mensagem da Mãe Divina para Chico Xavier. Eu estava lá em Pedro Leopoldo, e na tristeza. Tem uma mensagenzinha da Mãe Divina, não, que o senhor consegue? Olha só, tráfico de influência espiritual, tá vendo? Não, Chico, tem uma mensagem, não, o senhor é bem relacionado aí. E Emmanuel dá um jeito e consegue. E aí, o Chico estava esperando uma carta enorme, né? Tipo assim, Maria escreveu para mim, né? De repente, mandou uma frase. Nossa mãe mandou te dizer o seguinte, Chico, isso passa, né? Isso vai passar. Ele escreveu, colocou num cartaz e botou em cima da cama dele. E ele dizia, nos dias tristes, ele entrava no quarto e via, isso vai passar. E nos dias que estava tudo indo muito bem, ele, isso vai passar. Porque o homem equilibrado na terra, que ama, tem que aprender a estar bem e amar nos dias bons e nos dias difíceis. No dia que faz sol e no dia que está nublado. A pessoa tem que ser grata nas horas boas e também nas horas que aparentemente não são boas. É aí que a gente se liberta, não é verdade? É aí que a gente se cura. É aí que a gente aprende a ser mais feliz. Quero agradecer muito a todos vocês. Do fundo do coração. Essa cidade linda, e a vocês que eu sei que vieram de outras cidades, que Deus proteja muito seu coração, né, a família de vocês. E sabe, meus amigos, uma reflexão final, nós estamos vivendo um momento da nossa história humana muito importante e decisivo. É um momento de despertar das consciências, em que a gente está tendo a chance de acordar de milênios de uma letargia espiritual. Em que muitas pessoas, muitos seres, inclusive nós nessas existências passadas, acreditávamos que era a força bruta, que era o intelecto que movia o mundo. O intelecto tem criado armas atômicas. O intelecto cria sistemas financeiros que geram uma corrupção gigantesca. O intelecto sem amor não é nada. É uma arma perigosíssima, desgovernada. Um carro sem um motorista responsável tem uma arma nas mãos, não é assim? Então, ele é o combustível maior. O amor é a religião de Deus. Não faz sentido a gente ver, né, tantas pessoas brigando por causa de religião. Que tolice, que bobagem. Muitas vezes a gente faz alguns sacrifícios. Na pílula de amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Você vê, com todo respeito e carinho, mas Deus é testemunha que é de verdade mesmo. Mas quantas pessoas batem no peito assim, eu estou fazendo uma penitência por causa da quaresma, não é assim? Hoje eu não como carne. Um dia só? Mas qual que é a penitência melhor? Não comer carne ou ficar a vida toda, pelo menos um mês, sem falar mal de alguém? Qual será a penitência que te aproxima mais de Deus? Perdoar a pessoa que você está com o coração cheio de raiva ou rancor, ou falar, só por hoje eu não vou tomar leite, eu não vou fazer o quê?
Não que isso seja desnecessário. Para algumas pessoas é o primeiro degrau que ela dá conta de subir, para poder superar outros, e graças a Deus já o faz. Mas não vamos nos perder nos atalhos e se esquecer da estrada principal. A estrada principal que nos leva a Deus é a melhoria do nosso íntimo. Foi isso que Jesus ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá, Mateus 6. Jesus é claro. Todos nós temos o direito de sermos felizes, meus amigos. Mas vamos aproveitar o amor. Então eu queria agradecer a vocês, porque eu sei que muitos recebem as pílulas do Evangelho. Quem recebe as pílulas do Evangelho aqui? Levanta a mão. Olha que maravilha. Nossa, muito obrigado. De verdade. E quem não recebe, por favor, tomara que comece a receber logo. Sai daqui sem se cadastrar com alguém, não. As pílulas do Evangelho só estão em mais de 100 países, graças à boa vontade de vocês. Vocês que recebem, que compartilham, que iluminam tanta gente. Então, assim, minha eterna gratidão. Não sei se todos sabem, agora nós temos um aplicativo. Né? E assim, quem já tem um aplicativo? Levanta a mão. Ah, tem muita gente que recebe a pílula e não tem. Baixa o aplicativo. Pega o celular, já baixa aí agora. O aplicativo, gente, ele vai facilitar a vida de todo mundo. O aplicativo, tanto para quem tem Android, quanto para quem tem iPhone, ele se chama IRM Oficial. As pílulas hoje, elas são publicadas primeiro no aplicativo. Quem tem um aplicativo recebe. Normalmente ela sobe meia-noite, 1h da manhã, 2. Salvo uma exceção ou outra, quando a gente não consegue por causa de viagem. E tem a pílulazinha do Evangelho, que a nossa Roseli faz com tanto carinho, está no aplicativo. Tem as pílulas em inglês, que estão lá no aplicativo. Tem vídeos inéditos e transmissões que estão no aplicativo. Vão ter alguns materiais e cursos espirituais que vão estar disponíveis só no aplicativo. Baixa o aplicativo. Tinha algumas pessoas que tiveram dificuldades de acessar, que tinham iPhone. Nós estamos falando disso na pílula de amanhã. Isso foi resolvido, graças a Deus. A Apple mandou para nós ontem a mensagem. Eu fui dormir lendo essa mensagem. Então está tudo resolvido. Chama-se IRM Oficial. Obviamente o aplicativo é gratuito, é para a gente poder ter mais contato. Tá? Pode baixar. Quero agradecer muito a vocês por esse carinho. Quer ver? Olha só que coisa mais linda. Levanta a mão aqui as pessoas que são religiosas. Você tem uma religião, independente de qual seja. Ótimo. Quer ver? Olha que legal. Levanta a mão quem não tem uma religião definida. Está vendo? Isso é ótimo. Levanta a mão quem é espírita. Ok. Levanta a mão quem é católico. Que lindo. É isso que é lindo. Tem evangélicos, irmãos evangélicos aqui? Olha lá. A gente está se envolvendo num projeto com um pastor lá em São Paulo. Isso é que é maravilhoso. Tem pessoas de outras religiões, que eu não mencionei. Tem lugares que nós vamos que tem muçulmanos, budistas, umbandistas. Na Europa tem pessoas de várias religiões que nem existem no Brasil, que a gente nem sonha que tem aqui. Por que eu estou contando isso? Porque esse é o amor. Essa é a proposta divina. O amor é a religião de Deus, não é? Que conecta todos, sem preconceito, sem dogmatismo, mas com amor. Entende? Cada um viver a sua experiência. Então, eu queria fechar com essa mensagem. Não só agradecendo a vocês por tudo, pelo carinho, pela dedicação, mas dizendo, vamos amar mais. Vamos ter a coragem de amar mais, porque tem que ser muito corajoso, tem que ter muito peito para amar. Porque é muito mais cômodo ficar fechado na sua concha, jogando piche nos outros, do que se abrir para a vida. Do que confiar em Deus, do que confiar na vida. Isso exige coragem. Para dar o próximo passo quando a gente não enxerga direito o que está na frente, porque isso se chama fé. Não é? Para ir adiante. Então deixa a sua fé te conduzir. Que você seja luz por onde você passar. Entende? Não importa onde você vai passar. Não importa as pessoas que vão cruzar o seu caminho. A mensagem do Evangelho que a gente relembra nessa semana não é que Jesus foi crucificado, pelo amor de Deus, mas sim que Jesus cumpre uma missão espiritual de um amor gigantesco e profundo para nos lembrar que a Páscoa nada mais é do que o renascimento das nossas almas. É a morte existencial do homem velho para o nascimento de um ser humano novo, de um homem novo. É você renascer na mesma existência, na mesma vida. Então que Deus te abençoe. Que ilumine a sua família, que ilumine as cidades de vocês. Que
que traga paz para os nossos corações, que vocês possam sair, né, pela porta do auditório daqui a pouco, um coração repleto de amor, de paz, de energia positiva. E não ligue não quando alguém falar bobagem a seu respeito, ou quando alguém tentar te desestimular da prática do amor. Cada um tem o direito de ser como é, e nós temos o direito também de nos esforçarmos para sermos melhores a cada dia. Que saibamos fazer as escolhas, né? Porque Jesus atende. Ele demorou um pouquinho para atender Bartimeu, porque ele sabia que, muito tempo depois, várias pessoas falariam disso. Mas, com certeza, nosso Pai Celestial e os seus grandes missionários sabem do que a gente precisa. Basta que a gente dê o primeiro passo em direção a tudo isso. Não é verdade? Muita luz e paz a vocês. Espero que a gente possa se ver em breve. Visitem o site do Instituto Namastê. É uma instituição sem fins lucrativos, tem um projeto lindo de poder ajudar instituições no mundo todo, a gente está só começando, tem tanta coisa, esses CDs, por exemplo, que vocês compram, esses materiais, tudo é em função do Namastê. Essas atividades, cursos que a gente faz, a gente não aceita doação de ninguém, de partido político, de pessoas físicas, nada. A gente mesmo se sustenta, trabalha, faz curso, pega dinheiro, põe no Namastê para poder sustentar as obras. Então, muitos de vocês ajudam muito sem se darem conta. Então, mais uma vez, obrigado também. Te agradeço em nome das pessoas beneficiadas. Então, é isso. Luz e paz para todos vocês. Muito obrigado por tudo. E até breve, até muito breve. Obrigado, pessoal.